Olá, alunos! Aqui é o professor Juliano, espero que todos estejam bem. Hoje entramos na nossa segunda unidade curricular, onde o tema tratado é a concepção e a formação do ser humano. O tema específico da aula de hoje é o sistema reprodutor feminino. O roteiro desta aula será o seguinte: nós trataremos dos órgãos reprodutores femininos internos, que irá compreender os ovários, as tubas uterinas e o útero. A vagina também é um órgão interno, o canal vaginal, porém nós não trataremos dela na aula de hoje. Falaremos também dos folículos ovulatórios, dos crescimentos dos folículos ovulatórios e a ação dos hormônios, local da fecundação e local da anidação. Temos aqui o ovário, pessoal. Vamos falar sobre a morfologia externa do ovário. Ele possui duas margens. Uma margem livre, que é essa margem que está voltada para baixo e para a lateral. E temos a chamada margem mesovárica, que está voltado para o ligamento mesovárico, ou seja, para o lado de cima. Ele possui duas extremidades. A extremidade tubária, que é essa que está voltada para a tuba uterina, e a extremidade uterina, que está voltada para o útero. Aqui temos o útero. Dois ligamentos principais. O ligamento útero-ovárico, vejam como os termos anatômicos às vezes eles são muito fáceis de ser identificados, porque ligamento que liga o útero ao ovário, ligamento útero-ovárico. E na outra extremidade, o ligamento suspensor do ovário, que liga a extremidade tubária do ovário à região da tuba uterina. Ligamentos, a gente pode fazer uma certa apologia ao bondinho lá do Pão de Açúcar. Imagine que nós temos aqui o Morro da Urca, o Morro do Pão de Açúcar, e aqui temos o bondinho. E os ligamentos seriam o quê? Seriam os dois cabos de sustentação, né? Seria o cabo de sustentação por onde o bondinho corre. Então, por isso que ele fica suspenso. Temos aqui os ovários. Ovários porque são órgãos pares. Ovário direito e ovário esquerdo, também chamados de gônadas femininas. Aqui temos a imagem de um ovário, que seria o ovário direito, né? Vejam que ele tem um corte. Esse corte a gente pode dizer que está aí no plano coronal. A gente consegue ver o crescimento dos folículos e até os vasos sanguíneos. A mulher nasce com mais ou menos 100 mil folículos que na sua idade reprodutiva irão crescer, propiciando a ovulação, então, na mulher. Esses folículos são chamados de folículos primordiais. Aí, quando eles começam a crescer, se chamam folículos primários. Depois passam a se chamar folículos secundários. Quando adquirem essa cápsula, são chamados de folículos pré-antrais. E quando já estão grandes, ao ponto de gerar a ovulação, aí com mais ou menos 20 milímetros de diâmetro, são os chamados folículos de Graafi. O crescimento dos folículos depende da ação de um hormônio, o chamado FSH, ou folículo estimulante, hormônio folículo estimulante. Quem produz esse hormônio? A glândula hipófise. Mais precisamente, hipófise anterior ou adenohipófise. Após a ovulação, então, o folículo libera o óvulo, que vai percorrer as tubas, que a gente vai falar daqui a pouco. E o folículo, o qual liberou o óvulo, permanecerá por alguns dias e ele passará a se chamar corpo lúteo. A função do corpo lúteo: liberar um hormônio chamado progesterona. Progesterona, progestação, ou seja, o hormônio que vai segurar a gestação. Não ocorra, o corpo lúteo irá minguar, formando o chamado corpo albicans, ou corpo branco. E aí teremos início a um novo ciclo.
Este gráfico mostra a ação dos hormônios femininos durante todo o ciclo menstrual da mulher. Imaginem que a mulher tenha seu ciclo totalmente irregular, que vai durar em torno de 28 dias. Vejam, a primeira fase do ciclo a gente chama de fase folicular. Por quê? Porque é a fase onde ocorrerá o crescimento dos folículos ovulatórios. E qual hormônio propicia isso? O FSH. Então vejam, o seu pico ocorre um pouco antes do 14º dia, na fase folicular. Vejam esse hormônio, o LH. LH, hormônio luteinizante. Quem produz o hormônio luteinizante? A adenohipófise também, pessoal, a hipófise anterior. Por que o seu pico se dá exatamente no 14º dia ou um pouquinho antes? Porque esse hormônio é o hormônio que favorece o rompimento do folículo ovulatório e a liberação do óvulo. Resumindo, hormônios LH e FSH, hormônios produzidos pela adenohipófise. FSH, o hormônio que favorece o crescimento do folículo ovulatório, hormônio folículo estimulante. LH, hormônio luteinizante, aquele que vai favorecer a ruptura do folículo e a formação do corpo lúteo. Os dois são produzidos pela adenohipófise. E os hormônios que são produzidos pelo ovário são os estrogênios, né, que são produzidos pelo ovário, e a progesterona, que é produzida pelo corpo lúteo. Estrógenos são aqueles hormônios que propiciam à mulher suas características secundárias, as características femininas. E a progesterona, então, é o hormônio da gestação, que segura a gestação. Lembrem, no caso de uma mulher engravidar, o corpo lúteo permanece por semanas. No caso da mulher não engravidar, o corpo lúteo minguará, formando o corpo albicans. Tubas uterinas, antigamente chamadas de trompas de Falópio. Lembram que a gente comentou nas primeiras aulas? A anatomia possuía epônimos. Trompa de Falópio é um epônimo. E a anatomia passou pela abolição dos epônimos. Então, sempre que vocês se depararem com esse termo, trompa de Falópio, é um termo desatualizado. Não vamos nem dizer que seja errado, mas ele é desatualizado. Temos duas tubas uterinas, a direita e a esquerda. Vejam, ela liga a extremidade tubária do ovário ao útero, bilateralmente. A sua principal função é a fecundação, ou seja, o encontro do óvulo, que foi liberado pelo ovário, onde permaneceu o corpo lúteo, e o encontro com o esperma, que está vindo lá do útero para encontrá-lo nessa região aqui. A gravidez ectópica ou gravidez tubária é quando a nidação ocorre nessa região. E ela deve ocorrer aonde? Ela deve ocorrer na região do útero, no endométrio, mais precisamente, né? Então, quando a nidação ocorre precocemente na região da tuba, temos a chamada gravidez ectópica. E é óbvio que uma tuba não vai conseguir suportar o crescimento de um feto aqui, né? Então, ela vai romper, vai ser um estado grave. A paciente pode entrar no estado grave. Às vezes, confunde-se com apendicite, né? Com algumas outras patologias. Mas é cirúrgico e cirurgia de emergência quando isso é diagnosticado. Dois ósteos. Ósteo, você lembram que é um orifício, né? Por onde entra ou sai alguma coisa. O ósteo abdominal, ele fica aqui nessa extremidade da tuba, a extremidade voltada para o ovário. E o ósteo uterino é o ósteo de entrada no útero. Possui uma região chamada de infundíbulo, que é onde essa região mais cônica, aqui na extremidade lateral da tuba. A
maior parte da tuba, ou basicamente 2/3, a gente chama de ampola, que pega toda essa curvatura. Se eu perguntar para vocês em qual parte da tuba geralmente ocorre a fecundação, vocês vão responder, é na ampola da tuba uterina. Aqui na extremidade nós temos as chamadas fímbrias. Fímbrias, pessoal, são essas franjas aqui que envolvem a extremidade do ovário. Elas têm como função o quê? Captar o óvulo que vai sair do ovário. Transmitindo para onde? Para a região do infundíbulo, região da ampola. Para quê? Para que o óvulo aqui nessa região, caso a mulher tenha uma relação sexual, os espermatozoides vão vir nadando aqui eles vão entrar no canal vaginal, vão entrar no colo do útero, vão vir nadando, 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 né? Até se encontrarem na região da ampola da tuba uterina. Então lembre, as fímbrias nada mais são do que franjas na extremidade, logo após o infundíbulo, logo após a ampola, que vão ter a capacidade de captar o óvulo para transportá-lo até o útero. Istmo, a gente chama de istmo sempre a região mais estreitada, como se fosse uma cintura. Então, se a gente for botar em ordem aqui, vamos recapitular. Da extremidade lateral para a extremidade medial. Fímbrias são as franjas, infundíbulo é a dilatação maior, ampola é a maior parte, que pega mais ou menos 2/3 da tuba. Ampola, região onde ocorre a fecundação, encontro do espermatozoide com o óvulo. Istmo, o estreitamento. Estreitamento, ou seja, a parte da cinturinha antes de entrar na parede do útero. O que a gente chama de parte uterina da tuba uterina? É simplesmente essa parte intramural. A gente pode chamar assim, ó, parte uterina ou parte intramural da tuba. Veja que ela ainda pertence ao canal da tuba uterina, porém ela já está dentro da parede do útero. A tuba possui pregas. Essas pregas elas são no sentido longitudinal, com o epitélio ciliado, que vai favorecer o quê? Esses cílios vão favorecer o deslocamento do óvulo, do ovócito, em sentido ao útero. Chegamos ao útero, pessoal. O útero, então, é um órgão ímpar, bem mediano, né? Que fica onde? Fica localizado na região pélvica da mulher, logo acima da bexiga urinária, como vocês podem ver nessa imagem aqui embaixo. Como que a gente chama a posição do útero, a posição fisiológica do útero? A gente chama de anteversoflexão. Sempre que vocês lerem esse termo, exemplo, no resultado de uma ultrassonografia, útero em anteversoflexão quer dizer o quê? Que o canal vaginal, que está aqui, ele é levemente projetado para trás e forma um ângulo fechado, um ângulo aí de 90 graus, onde o útero recobre a bexiga urinária. Então essa é a posição correta do útero, anteversoflexão. Nesta outra figura a gente tem aqui o caso totalmente oposto, que a gente tem um útero em retroflexão. Então aqui ele está no extremo, né? No extremo da alteração. Porém, gente, entre a anteversoflexão e a retroflexão, nós temos vários graus, né? Então, não quer dizer que vai ter que ser assim para ser alterado. Às vezes ele pode ser simplesmente retificado, projetado para cima. Partes do útero. O que a gente chama de fundo de útero? Veja, imaginamos que o útero está em pé. Aqui embaixo temos o canal vaginal. E aqui em cima é a região que a gente chama de fundo uterino. Porque, vejam, é um fundo cego, né? A parte do fundo seria voltada, se for ver, para cima e para frente, pela posição que ele fica no corpo. Corpo do útero é a maior parte. Tudo que está aqui, do fundo para baixo, seria corpo. E o estreitamento inferior é o que a gente chama de colo do útero. Quem nunca ouviu falar câncer de colo do útero, né? Então, colo já começa onde? Começa na região do fundo do canal vaginal
E aonde ele começa a se alargar, nós já chamamos de corpo uterino, o corpo do útero. E fundo, toda essa parede superior do útero. O colo, ele é dividido em duas partes. O que a gente chama de porção supravaginal e porção vaginal? Vejam, a vagina está aqui, que nós estamos vendo o finalzinho do canal vaginal. A parte supravaginal é a parte que está acima do canal vaginal. E porção vaginal simplesmente é essa parte do colo que está voltada ou abaixo do canal vaginal. Então vejam só, essa região a gente chama de porção vaginal e toda a parte superior de porção supravaginal. O que é o colo? O colo é toda essa região aqui, ó, tá? Daqui para baixo, desde a vagina até o corpo do útero. Ósteo é a entrada por onde o esperma entra durante a relação sexual e por onde a menstruação desce para a vagina. Canal, então, se nós temos um ósteo aqui nessa região da entrada do colo, o canal do colo é aquele canal que se desloca para o corpo uterino. O colo possui umas pregas transversais, que a gente pode ver aqui nessa figura, chamadas pregas palmadas. O colo, ele possui lábios. Aqui onde é coletada o preventivo do colo do câncer, o Papa Nicolau é coletado aqui nessa região. E se a gente for olhar de uma visão aqui de baixo para cima, uma visão inferior, a gente vai observar que possui lábios, o lábio anterior e o lábio posterior. O útero, gente, ele possui duas faces, falando em morfologia externa. A face anterior, olhando de frente, e a face posterior, olhando por trás. Claro, aqui nós estamos vendo ele com corte no plano coronal. Mas nesta visão anterior, se não fosse cortado, enxergaríamos a face anterior. Olhando o útero por trás, enxergamos a face posterior. Possui duas margens também, laterais direita e esquerda. O útero possui 3 camadas. A camada mais externa é a chamada perimétrio, ou seja, uma membrana serosa que envolve, uma camada fina que envolve o útero. Perimétrio. Miométrio, vejam, esse prefixo mio quer dizer o quê? Ele se refere a músculo. Então, a camada muscular, essa camada mais espessa que nós temos do útero é a camada chamada miométrio. Tá? Miométrio, camada muscular, ou a camada mais espessa do corpo do útero. Muscular, portanto, vocês sabem que o útero ele faz contrações, né? Durante o orgasmo, ele se contrai. Durante a gestação, as contrações do parto, aquelas contrações de treino também, no meio da gestação, as de Braxton Hicks também são causadas por quê? Pela parede do útero, chamada de miométrio. E nós temos o endométrio. O endométrio é a camada temporária que nós temos, né? Ela se forma durante o ciclo, tá? Na fase proliferativa, forma-se o endométrio. Lembrem, é no endométrio que ocorre a chamada nidação. Ou seja, lembram que lá na tuba uterina ocorre a fecundação, ou seja, o encontro do óvulo com o espermatozoide, que vai se carrear pela tuba e vai se implantar na parede do útero. Qual parede? No endométrio. Tá? Então, nidação ocorre aonde? No endométrio. Aonde ocorre a fecundação? Na ampola da tuba uterina. Nesse slide, faremos aqui uma pequena comparação do crescimento do endométrio com o desenvolvimento folicular. Isso tudo dentro do ciclo de 28 dias, que é aquele ciclo regular em que a maioria das mulheres tem. Então vejam, a primeira fase do crescimento folicular
é chamada fase folicular. Paralelamente, nós temos a chamada fase do endométrio proliferativo, onde o endométrio vai ficando cada vez mais espesso, ele vai engrossando a sua parede. Qual hormônio que tem maior ação nessa região, nesta fase? É o FSH, ou seja, o hormônio folículo estimulante, que tem seu pico quando? Aí, em torno do 13º, 14º dia, onde temos o pico também do LH, que é o hormônio luteinizante, que vai favorecer o rompimento do folículo, a liberação do óvulo, do ovócito, né? E permanecerá o quê? Permanecerá o corpo lúteo. Por isso, essa fase do folículo a gente chama de fase lútea. Paralelamente, fase do endométrio secretor, onde o endométrio atingirá sua maior espessura, aí em torno de 1 centímetro de espessura. Certo? Então, é nesta fase que ocorre o quê? Que ocorre a fecundação, que ocorre a anidação. Caso não ocorra a anidação, teremos a fase da menstruação e início de um novo ciclo. Em relação ao peritônio, a localização desses órgãos, a gente tem duas escavações. Vejam, aqui nós temos o útero, certo? Essa região é a região do fundo do útero. Temos as duas tubas e os dois ovários, bilateralmente. Então, possuímos duas escavações. O que seriam escavações? Seriam fundos. Fundos. Imagine a gente em ortostásia, uma mulher em pé. Então, o que chamamos de fundo? Toda aquela região inferior, onde, digamos, um líquido pode se depositar. Essas duas escavações, nós temos uma mais anterior, que fica entre a bexiga urinária, aqui é o músculo detrusor da bexiga, né? E o útero. A escavação entre a bexiga e o útero a gente chama de escavação vesículo-uterina. E lá atrás do útero, vejam, aqui nós temos o reto, que é a porção final do intestino grosso. Entre o reto e o útero, nós temos a chamada escavação reto-uterina. Gente, a escavação reto-uterina, talvez vocês vejam em laudos como fundo de saco de Douglas. Presença de líquido livre em fundo de saco de Douglas. Está se referindo ao quê? A essa escavação reto-uterina, ou seja, o fundo formado entre o útero e o reto. Então, gente, em relação ao peritônio, aí, o aparelho reprodutor feminino, vejam que ele tem vários ligamentos que dão estabilidade a esses órgãos. Tá? O que a gente chama de mesovário? Seria essa porção superior, esse ligamento largo, mais próximo do ovário. Mesosalpinge é a parte superior, que está mais próxima à tuba uterina. Veja que a tuba uterina ela é meio tortuosa, né? Ela não é retinha como a gente viu na figura antes, né? Então aqui uma imagem mais real dela. Para estudar na didática a gente acaba analisando uma imagem mais retinha, mas ela tem essa tortuosidade. E o sufixo salpinge, ele se refere ao quê? À tuba. Então sempre que a gente ouvir salpinge ou salpingo, está se referindo à tuba. Exemplo, salpingografia. É aquele exame, histerosalpingografia, que quer ver o quê? A pervialidade, né? Injeta-se um contraste no útero e ele passa pelas tubas. Então, vai ver se está tudo pérvido, se está tudo liberado ou ocluído, ou se possui alguma estenose. Ligamento largo do útero é todo esse ligamento grande que a gente tem aqui. Tá? Ligamento útero-ovário, como a gente já falou, é o que liga o ovário, a extremidade do ovário ao útero. O suspensor do ovário é o que liga a borda lateral do ovário. E o que a gente chama de fossa ovárica? É onde os ovários ficam depositados. Tá? Fossa, lembram? Fossa num osso ou numa cavidade é sempre aquela cavidade que acomoda um órgão. Tá? Então, onde os ovários estão acomodados, a gente chama de fossa ovárica. Muito bem, gente. Então fica aí para nós uma tarefa, né? Como toda aula a gente tem uma tarefinha para a gente postar. A nossa aula de hoje será postada. Eu quero que vocês postem o roteiro que eu vou passar para vocês juntamente com essa aula. Então vocês vão preencher ele como se fosse aí um
um roteiro de um questionário, vocês vão vendo as estruturas que a gente falou, vão marcando aí, tá? E vocês complementem isso com essa tarefa. Ó. Descrevam a formação da placenta e sua função. Também descrevam sobre o saco gestacional. O resumo, pessoal, o resuminho, tá? Eu dou como sugestão aqui esse site, Anatomia do Corpo, mas pesquisem aonde vocês quiserem, tá? Que seja uma fonte confiável, que fique um material legal, vocês podem postar. Ok, gente? Então essa foi a nossa primeira aula da segunda unidade curricular. Concepção e formação do ser humano, sistema reprodutor feminino, órgãos internos. Ok? Tudo de bom para vocês. Nos encontramos na próxima.